Se você acordasse hoje e percebesse que milhões de pessoas desapareceram da face da terra, o que você sentiria? Pense por um momento. E se o arrebatamento acontecesse agora, neste exato instante, você seria levado ou ficaria para trás? Esta pergunta não é apenas um exercício teológico, mas um chamado urgente para examinarmos nossa fé e nosso relacionamento com Cristo. O arrebatamento não é um mito ou uma fantasia apocalíptica. É uma promessa bíblica que pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4:16, 17: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estas palavras trazem conforto para muitos, mas também devem nos fazer refletir profundamente. Muitas pessoas frequentam igrejas todos os domingos, conhecem versículos de cor, cantam louvores com entusiasmo, mas será que realmente têm um relacionamento genuíno com Jesus? Será que estão apenas seguindo rituais religiosos, sem a transformação interior que o Espírito Santo promove? A verdade é que o arrebatamento não será baseado em nossa aparência externa de espiritualidade, mas na condição real do nosso coração diante de Deus. Jesus nos alertou em Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Palavras duras que devem nos despertar para uma realidade inquietante. O que realmente significa estar pronto para o arrebatamento? Não se trata apenas de conhecer doutrinas ou participar de atividades religiosas. Trata-se de ter um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, uma vida que produz os frutos do arrependimento genuíno. É uma entrega completa e sincera a Cristo, não apenas com palavras, mas com ações que confirmam nossa fé. É viver diariamente na presença de Deus, ouvindo sua voz e obedecendo aos seus mandamentos. Quando pensamos no arrebatamento, muitos imaginam o caos que seguirá. Carros sem motoristas colidindo nas estradas, aviões caindo do céu sem pilotos, pessoas desaparecendo subitamente no meio de conversas. Mas além desse cenário dramático, existe uma realidade espiritual muito mais grave. A separação eterna daqueles que não estavam verdadeiramente conectados com Cristo. O livro de Apocalipse nos mostra que o período da tribulação, que virá após o arrebatamento, será marcado por sofrimentos intensos como nunca houve na história da humanidade. Hoje, enquanto ainda há tempo, precisamos fazer essa pergunta com sinceridade. Se o arrebatamento acontecesse agora, eu seria levado ou ficaria? Esta não é uma pergunta para causar medo ou ansiedade, mas para nos levar a um exame honesto de nosso coração. É um convite para abandonarmos a religiosidade superficial e buscarmos uma intimidade verdadeira com Cristo, um relacionamento profundo e transformador que nos prepare não apenas para o arrebatamento, mas para vivermos uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. A preparação para o arrebatamento não começa com estudos teológicos complexos ou com tentativas de prever datas e horários. Jesus foi claro quando disse em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. A verdadeira preparação começa com um coração quebrantado e contrito, disposto a se render completamente à vontade de Deus. Começa com a decisão diária de carregar nossa cruz e seguir a Cristo, independentemente do custo.
Muitos cristãos hoje vivem em uma zona de conforto espiritual perigosa. Frequentam a igreja aos domingos, oram antes das refeições, talvez até leiam a Bíblia ocasionalmente, mas falta-lhes o fogo do primeiro amor, aquela paixão ardente por Cristo que transforma cada aspecto da vida. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Há palavras fortes que ecoam até nossos dias. Quando pensamos no arrebatamento, precisamos entender que não se trata apenas de um evento futuro, mas de uma realidade que deve moldar nossa forma de viver hoje. A expectativa da volta de Cristo deve nos motivar a viver em santidade, a buscar a justiça, a praticar o amor ao próximo. Como afirma 1 João 3:3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A esperança da volta de Cristo não é uma licença para vivermos de qualquer maneira, mas um chamado à purificação contínua. Existem sinais claros na vida de uma pessoa que está verdadeiramente pronta para o arrebatamento. Não são sinais externos ou ritualísticos, mas frutos do Espírito que brotam naturalmente de um coração transformado. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes não são comportamentos que podemos simular por muito tempo. São evidências de uma vida rendida ao Espírito Santo, de alguém que já não vive para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta perspectiva celestial deve transformar radicalmente nossa maneira de viver na terra. Quando entendemos que somos apenas peregrinos aqui, que nossa verdadeira pátria está nos céus, deixamos de nos apegar excessivamente às coisas deste mundo. O materialismo, a busca por status e poder, a obsessão por conforto e segurança, tudo isso perde força quando fixamos nossos olhos no eterno. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25 para ilustrar a importância de estarmos sempre preparados para sua volta. 5 virgens eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto 5 eram insensatas e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo demorou, todas adormeceram, mas apenas as prudentes tinham condições de entrar na festa quando ele finalmente chegou. Esta parábola nos ensina que não basta começar bem a jornada cristã. É necessário perseverar até o fim, mantendo nossas lâmpadas cheias do óleo do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje vivem como as virgens insensatas? Têm uma aparência de espiritualidade, mas falta-lhes a substância, a reserva interior de óleo que vem de um relacionamento profundo e contínuo com Deus. Participam dos cultos, conhecem os cânticos, usam a linguagem correta, mas quando as dificuldades chegam, quando são testadas pelo fogo das provações, revelam a superficialidade de sua fé. O arrebatamento não será baseado em aparências, mas na realidade do nosso coração diante de Deus, na autenticidade do nosso relacionamento com Cristo. A pergunta permanece: se o arrebatamento acontecesse hoje, você ficaria? Para responder honestamente, precisamos examinar não apenas nossas crenças teológicas, mas nosso estilo de vida diário. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. Quais frutos sua vida está produzindo? São frutos de justiça, santidade, amor e compaixão, ou frutos de egoísmo, orgulho, amargura e mundanismo? Nossos frutos revelam quem realmente somos, não o que professamos com nossos lábios. Muitos cristãos são como aquela figueira que Jesus encontrou no caminho para Jerusalém, cheia de folhas,
aparentemente vigorosa, mas sem frutos. Jesus amaldiçoou a figueira não por capricho, mas para nos ensinar uma lição profunda. Deus busca mais que aparência de espiritualidade, Ele busca frutos genuínos. Tiago nos adverte que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Uma fé viva, uma fé que nos preparará para o arrebatamento, se manifesta em obras de amor, serviço, misericórdia e justiça. Vivemos em tempos perigosos, onde muitos têm confundido graça com permissividade. Sim, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Efésios 2:8-9. No entanto, essa mesma graça que nos salva também nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:12-13. A graça não é licença para o pecado, mas poder para a santidade. Quando pensamos no arrebatamento, é impossível não considerar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Talvez você tenha familiares, amigos, colegas de trabalho que, se o arrebatamento acontecesse hoje, ficariam para trás. Esta realidade deve despertar em nós um senso de urgência evangelística, um desejo ardente de compartilhar o Evangelho enquanto ainda há tempo. Como Paulo escreveu em Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A Bíblia nos ensina que após o arrebatamento virá um período de tribulação, como nunca houve na história da humanidade. Jesus descreveu esses tempos como dias de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24:21. Durante esse período, o anticristo se levantará, a marca da besta será implementada, e aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta serão perseguidos e mortos. Quem ficaria indiferente sabendo que seus entes queridos poderiam enfrentar tais horrores? É fácil ficarmos tão absorvidos em nossas rotinas diárias, em nossas lutas e preocupações, que perdemos de vista a iminência da volta de Cristo. Como o servo infiel da parábola, podemos começar a pensar: meu Senhor está demorando, Mateus 24:48, e relaxar em nossa vigilância espiritual. Porém, Jesus nos advertiu que virá como um ladrão na noite, 1 Tessalonicenses 5:2, quando menos esperarmos. A única forma de estarmos preparados é vivermos cada dia como se fosse o dia do arrebatamento. Existe uma diferença crucial entre estar apenas informado sobre o arrebatamento e estar preparado para ele. Muitos cristãos têm conhecimento teológico sobre os eventos do fim dos tempos, podem citar versículos e explicar doutrinas, mas continuam vivendo como se Cristo nunca fosse voltar. Estão informados, mas não transformados, conhecem a teoria, mas não vivem a realidade. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios 8:1, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que nos preparará para o arrebatamento não é o volume de informações teológicas que possuímos, mas o amor de Cristo operando em nós e através de nós. O arrebatamento separará definitivamente aqueles que apenas professam fé daqueles que realmente possuem fé. Será o momento em que as máscaras cairão, em que a verdadeira condição espiritual de cada pessoa será revelada. Jesus falou sobre isso na parábola do trigo e do joio, Mateus 13:24-30, onde ambos cresciam juntos até a colheita, quando finalmente seriam separados. Durante séculos, verdadeiros cristãos e cristãos nominais têm coexistido nas igrejas, mas no dia do arrebatamento essa convivência chegará ao fim. Existem áreas em sua vida que você sabe que precisam ser entregues a Deus, mas continua resistindo.
pecados secretos, vícios que você esconde dos outros, relacionamentos que você sabe que não agradam a Deus, atitudes de orgulho, egoísmo ou amargura que têm envenenado seu coração. O arrebatamento revelará tudo isso. Como escreveu o apóstolo Pedro, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. 2 Pedro 3:11. Não podemos adiar mais nossa santificação. O tempo é agora. A Bíblia nos ensina que seremos transformados num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51, 52. Nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade e finalmente estaremos livres da presença do pecado. Que esperança gloriosa! Mas essa esperança deve nos motivar a viver em santidade hoje, a lutar contra o pecado com todas as nossas forças, a buscar a pureza não apenas externa, mas do coração. Como escreveu João, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3:2. Quando olhamos para o estado da igreja hoje, vemos muitos sinais preocupantes. Igrejas que abandonaram a sã doutrina em favor de mensagens que agradam aos ouvidos. Cristãos que buscam mais entretenimento do que santidade. Uma geração que conhece pouco da palavra de Deus e vive segundo os padrões do mundo. Paulo advertiu que nos últimos dias haveria uma apostasia, um afastamento da verdade, segundo Tessalonicenses 2:3. Essa apostasia não acontece da noite para o dia. Começa com pequenos compromissos, com a gradual acomodação aos valores do mundo, com a substituição da verdade bíblica por filosofias humanas. O inimigo de nossas almas é astuto. Ele raramente tenta nos afastar completamente de Deus de uma só vez. Em vez disso, ele trabalha gradualmente, sugerindo pequenos desvios, compromissos aparentemente inofensivos, distrações sutis que nos afastam do caminho estreito. Como a rã na panela de água que esquenta lentamente, muitos cristãos não percebem que estão se afastando da verdade até que seja tarde demais. É por isso que a Bíblia nos exorta a estar vigilantes, a examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Se o arrebatamento acontecesse hoje, muitos seriam pegos de surpresa, não porque não conheciam a doutrina, mas porque viviam como se ela não fosse verdade. Jesus contou a parábola do servo fiel e prudente que continuou fazendo a vontade do seu Senhor mesmo durante sua ausência. Mateus 24, 45, 47. Este servo foi recompensado quando o Senhor voltou. Por outro lado, o servo infiel que pensou, meu Senhor está demorando, e começou a maltratar os outros servos e a se entregar à glutonaria e à embriaguez, foi severamente punido quando o Senhor voltou inesperadamente. O verdadeiro teste da nossa fé não está no que acontece dentro dos muros da igreja aos domingos, mas em como vivemos de segunda a sábado. É fácil parecer espiritual quando estamos cercados por outros cristãos, cantando louvores e ouvindo sermões. O desafio real é viver para Cristo no trabalho, na escola, no trânsito, nas redes sociais, nos momentos de lazer, nos relacionamentos familiares. É lá que nossa fé é verdadeiramente testada. É lá que revelamos se estamos realmente preparados para o arrebatamento ou se estamos apenas jogando um jogo religioso. A iminência do arrebatamento deveria nos levar a uma profunda reflexão sobre nossas prioridades. O que realmente importa na luz da eternidade? As coisas pelas quais nos esforçamos tanto, status, riqueza, conforto, reconhecimento, têm valor eterno? Jesus nos pergunta, pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Se verdadeiramente cremos que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso deve transformar radicalmente a maneira como investimos nosso tempo, talentos e recursos. Os primeiros cristãos viviam com essa expectativa ardente da volta de Cristo.
Essa esperança os sustentava em meio às perseguições, os motivava a pregar o Evangelho com ousadia, os inspirava a viver em santidade, mesmo quando isso custava suas vidas. Eles se cumprimentavam com a palavra Maranata, o Senhor vem, uma lembrança constante da brevidade do tempo e da certeza do retorno de Cristo. Precisamos recuperar esse senso de urgência, essa consciência de que cada dia pode ser o último antes do arrebatamento. Se o arrebatamento acontecesse hoje, você estaria pronto? Essa pergunta deve nos levar ao trono da graça em arrependimento sincero e renovada consagração. Não precisamos esperar até amanhã para acertar nossas contas com Deus. Podemos fazer isso agora mesmo, abrindo nosso coração diante dele, confessando nossos pecados, renovando nosso compromisso de segui-lo, não importa o custo. Como diz Hebreus 4,16, acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar juntos neste momento. Pai Celestial, viemos diante do Teu trono com corações humildes e quebrantados. Reconhecemos que muitas vezes temos vivido como se Teu Filho nunca fosse voltar, presos às preocupações deste mundo, distraídos por tantas coisas que não têm valor eterno. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de vigilância, por nosso amor morno, por nossa santidade superficial. Limpa-nos de todo pecado e renova em nós um espírito reto. Espírito Santo, examina nossos corações agora. Mostra-nos qualquer área de nossas vidas que não está em conformidade com a vontade de Deus. Revela os pecados ocultos, as atitudes erradas, os ídolos que temos permitido ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Dá-nos coragem para enfrentar a verdade sobre nós mesmos e força para fazer as mudanças necessárias. Não queremos ser encontrados despreparados quando o arrebatamento acontecer. Senhor Jesus, renova em nós a bendita esperança da Tua volta. Que essa expectativa não seja apenas uma doutrina que conhecemos, mas uma realidade que transforma cada aspecto de nossas vidas. Ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o dia do arrebatamento, com santidade e temor, com amor e compaixão pelos perdidos, com fidelidade na obra que nos confiaste. Que nossas lâmpadas estejam sempre cheias do óleo do Teu Espírito, para que, quando vieres, sejamos encontrados vigilantes e fiéis. Pai de misericórdia, intercedemos também por aqueles que amamos que ainda não Te conhecem. A ideia de que eles poderiam ficar para trás no arrebatamento parte nossos corações. Dá-nos ousadia para compartilhar o Evangelho com eles, enquanto ainda há tempo. Remove a cegueira espiritual que os impede de ver a glória de Cristo. Quebranta seus corações endurecidos e atrai-os para Ti com cordas de amor. Usa-nos como instrumentos da Tua graça na vida deles. Amados irmãos e irmãs, hoje é o dia de tomar uma decisão. Não podemos mais adiar nossa consagração a Cristo. Não podemos mais brincar de cristianismo. O arrebatamento é real e pode acontecer a qualquer momento. Que mudanças você precisa fazer em sua vida hoje para estar verdadeiramente pronto? Talvez seja abandonar um pecado que tem dominado sua vida, reconciliar-se com alguém com quem você está em conflito, renovar seu compromisso com a oração e o estudo da palavra, ou começar a compartilhar o Evangelho com aqueles que você ama. Qual parte dessa mensagem falou mais com você? Deixa aqui nos comentários. Sua frase pode tocar o coração de alguém. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Assista ao próximo vídeo para aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus.